Olá a todos, tudo bem? Aqui na nossa aula de hoje vamos trabalhar um assunto bem interessante que são em relação aos números naturais. Esses números naturais, pessoal, eles são representados por essa letra N. Agora detalhe, reparem que essa letra N não é uma letra N qualquer, tá? Ela possui aqui um traço a mais, justamente para que ela seja diferenciada da letra N do nosso alfabeto, tá bom? Porque essa letra N, ela representa o conjunto dos números naturais. E esse conjunto dos números naturais, reparem que ele começa do número 0, tá? E aí a contagem é normal. 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, por que eu coloquei essas reticências? Justamente para que você perceba que esse conjunto, ele é um conjunto infinito. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse conjunto, nós sabemos onde ele começa. Ele começa no número 0, mas nós não sabemos onde ele termina, até porque ele não tem fim, tá bom? Ok, aqui nós temos representados os conjuntos numéricos, onde eu tenho aqui, ó, números naturais, números inteiros, números racionais e números irracionais. E todos esses conjuntos, eles são representados ou são identificados dentro dos números reais, tá? Então, aqui está a posição ou a localização, na verdade, do conjunto dos números naturais, ok? O que isso quer dizer, então? Quer dizer que, por exemplo, aqui, ó, eu tenho os naturais dentro do conjunto dos números inteiros, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que o conjunto dos números naturais, todos os números naturais são considerados números inteiros, mas a recíproca não é verdadeira. Nem todo número inteiro será um número natural, tá bom? Isso aí é algo que a gente vai trabalhar depois com mais calma, tá bom? Mas olha só então. Além disso, nós temos aqui os nossos algarismos que representam ou que são identificados dentro do conjunto dos números naturais. Legal? Então, nós temos aqui 10 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Ou seja, esses 10 algarismos são os algarismos que formam o nosso sistema de numeração utilizado aqui no Brasil, que é o chamado sistema de numeração decimal. E é decimal justamente por isso, porque são utilizados 10 algarismos. Então, imagine o seguinte, todo número que você imaginar, todo número que você pensar, quão menor ele seja ou quão maior ele seja, ele sempre vai utilizar esses algarismos, tá? Então, por exemplo, esses algarismos, eles podem ser representados com algarismos iguais ou não. Por exemplo, se eu pegar o 3 e escrevê-lo lado a lado 2 vezes, nós teremos aí o número 33. Ou eu posso juntar aqui esses dois números. O 6 e o 7 formarão o número 67. Ou se eu pensar no contrário, por exemplo, se eu olhar daqui da direita para a nossa esquerda, aqui nós teremos o número 76. Legal? Além disso, repare o seguinte, para os números naturais, tá? Nós podemos, aliás, realizar as 4 operações matemáticas básicas, que são adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, eu posso somar, subtrair, multiplicar ou dividir qualquer quantidade, né, dentro dos números naturais. Legal? Então, por exemplo, assim, olha só. Eu tenho 2 mais 3. Então, eu tenho 2 somado com 3. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2 mais 3 é igual a 5. Por isso aqui a importância também desse sinal de igualdade. Por quê? Porque esse sinal de igualdade, ele vai te determinar sempre o resultado final de qualquer uma dessas 4 operações. Então, repare aqui comigo. Vamos fingir que aqui é um tablet, né? Então, olha lá. 2 mais 3 é igual a 5. Então, a gente finaliza com a igualdade essa operação de adição. Mas também posso ter o seguinte, olha só. 4 menos 2, opa, eu tenho o número 4. Eu vou tirar 2 deles, me sobram 2. Então, aqui, olha lá, 4 menos 2
é igual ao próprio 2, tá? Então, esse sinal de igualdade, de novo, ele sempre vai te determinar o resultado final de qualquer uma dessas operações. Então, esses 5 símbolos aqui, eles são muito importantes, tá? Para o andamento de operações matemáticas dentro do conjunto dos números naturais. Outra coisa muito importante que a gente tem que reparar dentro desses números naturais é a ideia de sucessor e antecessor. O que é cada uma dessas palavras? Sucessor, nós temos que ter a ideia que é o que vem depois. Antecessor, que vem antes. Mas vem cá, qualquer valor que vem depois ou qualquer valor que venha antes, porque, por exemplo, se eu imaginar aqui o número 6, quem é que vem antes do 6? Depende. Eu tenho 5, tenho 4, tenho 3, o 2, o 1 e o 0. E depois do 6? 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim segue a vida. Agora, a ideia de sucessor é o que vem logo depois. Então, o sucessor de 6 é igual a 7. E antecessor é o que vem logo anteriormente. Então, o antecessor do 6 é o 5. Repare aqui também a ideia aqui nesse conjunto. Eu tenho 3. Quem é que vem aqui logo depois do 3? Horas. Logo depois do 3, eu tenho aqui o número 4. Então, o 4 é o sucessor de 3. Antes do 3, eu tenho aqui o número 2. Então, o número 2 é o antecessor de 3. Inclusive, essa ideia está aqui nesse balãozinho, olha lá. Então, o 19 é o sucessor de 18. Por quê? Porque 18 mais 1 é igual a 19. Então, pessoal, essa é a ideia básica que você tem que tomar em relação a sucessor. Como é que eu faço para determinar o sucessor de um número qualquer? É só você pegar esse número e somá-lo com 1. Beleza. E 15 é antecessor de 16, pois 16 menos 1 é igual a 15. Beleza. Vamos pegar então aqui essa ideia. Para que a gente possa determinar o antecessor de qualquer número, é só você pegar esse número e dele subtrair uma unidade, tá bom? E assim por diante. Agora, um detalhe muito importante em relação a essa ideia de sucessor e antecessor dentro do conjunto dos números naturais. Reparem que aqui, por exemplo, eu tenho 6 algarismos escritos, né? Mas não se esqueçam que esse conjunto ele é infinito. Gente, dentro do conjunto dos números naturais, todo e qualquer número ele possui sucessor e antecessor, com exceção do número 0. Reparem aqui, ó, o número 0 ele só possui sucessor. Por quê? Porque depois dele vem o número 1. Legal. Mas quem é que vem antes do número 0? Ora, aqui não tem ninguém, ó, tá? Só tem a chave que determina o nosso conjunto. Então, o 0 é o único número natural que não possui antecessor, tá bom? Até porque, como eu lhes falei agora há pouco, esse conjunto dos números naturais, ele é infinito aqui para a nossa direita. Ou seja, eu sei onde ele começa, eu não sei onde ele termina, tá bom? Agora eu te pergunto o seguinte, você tem noção do porquê que é importante nós estudarmos os números naturais? Ou seja, por que que esses números são tão importantes no nosso cotidiano? É só a gente pensar o seguinte, basicamente, 90% ou um pouco mais do que a gente faz na nossa vida envolve matemática. Vamos pensar aqui o seguinte, se você tem que ir ao mercado fazer uma compra da semana, por exemplo, a quantidade que você vai ter que pagar pela sua compra é determinada pela matemática, pois eu vou ter que somar os valores individuais de cada produto que comprarmos, tá? Além disso, imagina o seguinte, de repente você quer reformar a tua casa, tu vai querer pintar uma parede, ou tu quer azulejar um chão, por exemplo, tá? Você tem que saber determinar a área dessa parede ou a área desse chão para que de repente você não compre material sem necessidade, tá bom?
Outra coisa importante é o seguinte, de repente, numa lavoura, né, você vai plantar um determinado produto, um determinado ou arroz, ou tomate, sei lá. Agora, qual é a quantidade que você vai colher depois, dependendo da área que você plantou? Então, tudo isso envolve matemática. Por isso que a matemática ela é muito importante no nosso dia a dia. Legal? Vamos aqui então verificar rapidamente o que nós estudamos aqui agora há pouco, tá? Nós começamos então verificando o que são números naturais, que são representados pela letra N com esse tracinho a mais. Além disso, não se esqueçam que os números naturais são representados por um conjunto infinito, tá? E também os números naturais, eles pertencem aos conjuntos numéricos, onde esses números naturais, eles são representados pelo primeiro conjunto dentro de todos os conjuntos numéricos. Além disso, os números naturais, eles pertencem, dentro deles, aliás, são envolvidos todos os 10 algarismos que formam o nosso sistema de numeração decimal, tá bom? Onde deles a gente consegue resolver as 4 operações matemáticas, onde o seu resultado sempre é determinado pela igualdade. E além disso, nós trabalhamos também aqui a ideia de sucessor e antecessor. Lembrando que sucessor é o que vem logo depois, antecessor é o que vem logo antes, tá? E o número 0, não se esqueçam disso, que o número 0 é o único número natural que não possui antecessor. Legal, pessoal? Então, muito obrigado. Tchau.